Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Tereza. Doutor, ando muito cansada. O que fazer? Tereza, muito cansaço significa que alguma coisa não vai bem na sua vida, na sua rotina e o corpo dá alguns sinais. Esse cansaço todo é um importante sinalizador que você precisa rever como anda a sua vida, o que você tem feito no seu cotidiano. Que sinais são esses que o corpo dá? Por exemplo, mudança no temperamento. As pessoas ficam mais irritadas, ficam mais impulsivas. Isso tudo pode ser um sinalizador que você está submetida a mais cansaço, a mais estresse. Falta de apetite é um outro sinal importante e comum do cansaço excessivo. Dores de cabeça frequentes também podem apontar para essa mesma questão. Outros pontos que ajudam a gente a pensar que a gente está muito cansado são uma dificuldade em se concentrar, em manter a atenção no trabalho, nas conversas com os amigos, alteração no ritmo cardíaco, ou para mais ou para menos, você sente que teu coração está batendo rápido demais ou devagar demais, e ainda insônia ou muita dificuldade para dormir. Tudo isso indica aí então que você pode estar enfrentando um cansaço, uma fadiga, um esgotamento. E aí então é importante rever carga de trabalho, rever funções domésticas, pensar em quanto tempo você não tira férias e como programar uma pausa para você na tua rotina, no teu dia a dia, para que você possa então recuperar sua energia e vencer esse cansaço todo. É isso aí, Tereza. Então boa sorte. E olha só a dúvida do Gabriel. Doutor, tenho tido coceira na virilha e nas partes íntimas. Eu tenho fimose. Uma coisa pode ter relação com a outra? Olha só, Gabriel, pelo que você conta pra gente, as duas situações não parecem relacionadas. Fimose é um estreitamento do prepúcio, aquela pelezinha que tem em cima da cabeça do pênis, da glande, que dificulta a saída e entrada da glande. E isso pode eventualmente provocar uma dificuldade de higiene da glande e isso pode levar a um quadro de infecção ali na região da glande, como uma candidíase. Mas aí a coceira, o desconforto estariam na cabeça do pênis. Pelo que você está contando pra gente, você tem tido coceira na virilha como um todo e nas partes íntimas. Isso pode sinalizar pra gente uma alergia, por exemplo, se você mudou de sabonete ou de shampoo. Pode indicar talvez uma micose nessa região, que é muito comum, já que é uma região quente, úmida, que está sempre coberta, que está sempre fechada. Pode acontecer também, eventualmente, de uma infestação por um parasita que causa muita coceira e muito desconforto na região, que é o chato, enfim, uma série de possibilidades. O que eu recomendaria para você é que você procurasse um médico dermatologista que cuida da pele para avaliar essa região do seu corpo e, em paralelo, se a fimose estiver te incomodando, se estiver muito intensa essa fimose, também procurar um médico para eventualmente corrigir com um pequeno procedimento cirúrgico, tá bom? É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida do Lu. Doutor, às vezes quando eu me masturbo tenho dor de cabeça. O que acontece? Lu, algumas pessoas têm mesmo o que a gente chama de dor de cabeça depois do orgasmo ou cefaleia orgástica. Ela é mais comum nos homens com idade próxima aos 30 anos, mas pode acontecer em qualquer fase da vida. Não se sabe exatamente quais são as causas desse tipo de dor de cabeça, desse tipo de cefaleia. Alguns acreditam que tem a ver com o aumento da pressão arterial durante o ato sexual. Outros acreditam que ela é desencadeada pela liberação de alguns neurotransmissores próximo ao momento do orgasmo e esses neurotransmissores provocam uma dilatação dos vasos da cabeça que provoca esse desconforto, essa dor de cabeça. Normalmente ela acontece no momento do orgasmo, mas pode acontecer um pouquinho depois ou um pouquinho antes. O tratamento, quando a dor de cabeça aparece, basicamente é feito com analgésicos e também procurar dormir num local mais escuro. Colocar uma toalhinha, uma compressa de água fria na nuca também pode ajudar. Mas e aí? Isso é comum? É perigoso? Precisa ir no médico? Enfim, não é um quadro muito comum, é um quadro raro. Quando ele começa a acontecer com alguma repetição, é importante que a pessoa procure o médico para pensar eventualmente num tratamento, por exemplo, com remédios para controlar a enxaqueca ou ainda com a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Alimentação, atividade física regular e por aí vai. É isso aí, boa sorte!
E olha só a dúvida da Cássia. Doutor, eu e minha mãe nunca tivemos uma relação boa. Ela sempre me prendeu e se intrometia na minha privacidade. Desde que ela casou de novo, me xinga e avança em cima de mim por qualquer coisa. O que fazer? Cássia, eu não sei exatamente qual a sua idade, qual a idade da sua mãe, mas eu imagino que você ainda precisa morar na casa dela. Então vocês precisam aprender a conviver de uma maneira mais tranquila. E eu sempre acho que o diálogo, a conversa é uma boa alternativa. Talvez contar para ela isso mesmo que você está apontando para a gente, sem culpar, sem responsabilizar, mas contar para ela que você está se sentindo desconfortável, que você se sente de um lado vigiada, controlada e que de outro lado, muitas vezes ela perde a paciência com você, te xinga, avança em cima de você por motivos que você muitas vezes nem conhece. Então o que eu acho que vocês precisavam fazer é uma conversa. Talvez seria importante que vocês colocassem limites, no sentido que ela respeita a tua autonomia, a tua liberdade, e que você entenda também que além de ser sua mãe, ela tem um relacionamento com outra pessoa, com outro parceiro, e que em alguns momentos ela vai precisar dedicar mais atenção a essa relação. Então eu acho que é uma questão dos dois lados. Talvez buscar um ponto de equilíbrio, com conversa, com diálogo, com limite, eu acho que é a melhor estratégia. Se não estiver funcionando, que tal as duas se submeterem juntas a uma terapia? É um caminho, é uma possibilidade para tentar melhorar a relação entre vocês. Tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Silas. Doutor, todo inverno pioro da rinite. Tem o que fazer? Silas, rinite é uma inflamação da mucosa do revestimento interno do nariz que leva a espirros, obstrução nasal, coriza, lacrimejamento dos olhos, coceira do nariz, entre outros. A rinite pode acontecer o ano todo. No Brasil, principalmente a rinite alérgica tende a se manifestar com mais frequência no inverno. Por quê? Porque é o momento em que a gente tira do armário cobertas, roupas que ficaram muito tempo fechadas e que muitas vezes tem poeiras, tem ácaro, e isso pode desencadear rinite nas pessoas que são alérgicas. E aí, o que você pode fazer para tentar evitar esses quadros de rinite? A primeira questão é que você tire os cobertores e as roupas de frio antes do inverno chegar, lave bem esses objetos e deixe secar ao sol. Isso reduz então o pó e os ácaros. Outra questão importante é que você procure um médico para pensar muitas vezes num tratamento profilático, evitar que a rinite apareça e, se ela aparecer, discutir com ele as melhores alternativas. É importante sim tentar evitar ou tratar a rinite, porque ela piora muito a qualidade de vida da pessoa. A pessoa pode ficar mais irritada, ter dificuldade para dormir, ter dificuldade para render no trabalho, entre outros impactos. Portanto, rinite merece sim a sua atenção. Boa sorte, Silas! E olha só a dúvida do Thiago. Tenho suspirado muito nesses últimos dias. O que pode ser? Olha só, pessoal, os suspiros são um tipo de respiração mais profunda que estão no meio das nossas respirações normais. Em média, a gente suspira 12 vezes a cada hora de uma forma espontânea. Em algumas situações, as pessoas podem suspirar mais, em outras elas podem suspirar menos. As funções do suspiro seriam ajudar a gente a relaxar, diminuir um pouco a nossa ansiedade. Também ele ajuda a exprimir algumas emoções, e algumas pesquisas indicam que ele é muito importante para a manutenção da nossa função pulmonar adequada, já que esses suspiros evitam que os nossos alvéolos, as estruturas onde acontecem as nossas trocas gasosas, os suspiros evitam que parte desses alvéolos colapsem. Então são várias funções aí para os suspiros. E aí, o que acontece quando a gente começa a suspirar demais? Isso pode indicar que a pessoa está, por exemplo, com altos níveis de estresse, de ansiedade, até um quadro de depressão ou, inclusive, um problema respiratório. Então, se você começou a suspirar demais e isso tem se mantido ao longo do tempo, talvez seja uma boa ideia consultar um médico para ver o que está acontecendo. Agora, se foi um dia ou outro, isso pode significar que, na verdade, você estava suspirando mais para tentar relaxar um pouco mais, para lidar melhor com a sua ansiedade. É isso aí, boa sorte! Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. Dr.